Bom, então vamos lá, né? Para a sexta e última aula da disciplina de noções de agricultura de precisão. Agora nós vamos falar dos sistemas de navegação via satélite, né? Como nós vimos, nada na agricultura de precisão, e tudo que a gente disse, todas as operações, o sistema de navegação via satélite estava lá, né? Quando a gente falou de taxa variável, falou de piloto automático, de barra de luz, de pulverização localizada, enfim, aonde tem agricultura de precisão, o sistema de navegação via satélite está presente. O que é um sistema de navegação, né? Navegação é tudo aquilo que controla no sentido do caminho que eu devo seguir, né? O rumo que eu tenho que seguir. Isso é um sistema de navegação, né? Então, uma bússola é um sistema de navegação, uma placa, um mapa, tanto mapa físico quanto mapa virtual, tudo é um sistema de navegação, né? Quando a gente assiste lá um rally, como é que chama o cara que fica do lado do piloto? Navegador. O que ele fica fazendo, né? Pula aqui, vai, pega outra estrada, atravessa a cerca, enfim, vai navegando, ele vai dizendo o sentido que a pessoa que está dirigindo tem que tomar, a direção que ele tem que tomar, né? Agora, tem navegador, igual eu citei, do rally, é uma pessoa, mas no nosso caso, são todos sistemas que não têm contato em uma pessoa, né? Tudo sistema que eles são automáticos, né? Que fazem o guia, fazem a navegação propriamente dita, né? Como está aqui, ó, navio, aeronave, míssil, foguete, trator, carro, tudo tem sistema de navegação, né? Aqui é um sistema de navegação, né? Aqui, ó, uma plaquinha dizendo vira à esquerda, vira à direita. Veja que aqui é igual as plaquinhas nossas, 3 minutos à direita, 4 minutos, 62 minutos à esquerda, enfim, é um sistema de navegação. Mas no nosso caso, da agricultura de precisão, o nosso sistema de navegação é o satélite, né? Então, reparem que aqui tem um termo, GNSS, né? É a sigla em inglês de Sistema de Navegação Global por Satélite. O nome correto é esse, o nome correto é GNSS. A gente vai ver que quando a gente fala GPS, nós estamos dizendo de um sistema, um dos sistemas de navegação via satélite. A gente vai ver que quando a gente diz GPS, a gente está falando uma marca, mas é uma marca que né, impregnou, igual vários outros nomes comerciais, né? O Danone, o Bombril, que é tudo marca comercial, e, na verdade, dá nome àquele produto, né? Então, o GPS é o mais conhecido, mais tradicional, mas é uma das marcas, é um dos sistemas de navegação via satélite. Vamos chamar assim, é um nome comercial, né? GPS. O nome verdadeiro, o nome correto, é GNSS, que é um sistema de navegação global por via satélite. Aí nós temos o GPS, o GLONASS, o Bidu, o Galileu, que nós vamos estar vendo aqui nos próximos slides, né? Agora, não que eu estou querendo mudar o nome, né? Querendo que a gente fale diferente, até porque eu mesmo falo GPS algumas vezes, né? Sai de expressão de linguagem, você já fala automático, você já chama o Bombril de Bombril, né? Então, eu também falo GPS, mas a gente já vai perder esse costume, porque estão surgindo, né, alguns outros sistemas de navegação, melhor até, não digo que melhor, mas igualmente útil e funcional igual ao GPS, né? O GLONASS é um deles. Então, o GLONASS hoje, GPS, tá bem dizer junto. Mas mesmo quando a gente usa o GLONASS, que é uma outra marca
não é marcas, são constelações, sistemas de navegação, que a gente, mesmo chamando o GLONASS, a gente às vezes fala GPS, tá? Mas o nome, então, é GNSS. O que é um GNSS? É uma constelação de satélites, né? Veja que um satélite, ele pesa em média 2.000 toneladas, ele fica cerca de 22 mil metros distante da Terra, circula numa velocidade de 19.300 quilômetros por hora. Nessa velocidade, o satélite, ele dá 2 voltas completa na Terra a cada dia, né? Então, por dia, um satélite desse dá 2 voltas completa na Terra, né? Então, veja aqui, que eles têm 6 órbitas, né? O que é órbita? Cada aro representado aqui, né? Um aro fictício, né? Imaginário, cada aro desse é uma órbita. Então, aqui, nessa órbita, eu tenho um satélite desse lado e outro satélite do outro lado. Nessa órbita, eu tenho 2 satélites, ou seja, em cada órbita eu tenho 2 satélites. Então, eu tenho 2 satélites por órbita e 6 órbitas. Então, tem 24 satélites. Toda constelação, ela tem 24 satélites, tá? 6 órbitas e 2 por órbita, né? 6 aros imaginários desse aqui em volta da Terra, 6 aros desse e 2 satélites em cada um. Então, desse modo, por que é assim, 6 e 2? Porque desse modo, em qualquer lugar da Terra, em qualquer momento, você tem pelo menos 4 satélites dando visada para você, né? Visada no sentido de estar no campo de visão. Então, em qualquer lugar da Terra, no oceano ou no continente, a cada instante, todo o tempo, você está sendo vigiado por no mínimo 4 satélites, tá? A gente vai ver que tem horas que aparecem mais satélites, mas no mínimo 3 você já consegue fazer a localização do alvo, do objeto aqui na Terra, tá? Então, olha lá, como eu estava dizendo, GPS é a constelação, agora que nós falamos que é a constelação, né, que são os satélites que estão em órbita na Terra. Então, ó, GPS é a constelação americana, porque, ó, também nós temos a constelação russa, chamada GLONASS, a constelação chinesa, que é o Bidu, a japonesa, que é o QZSS, e o europeu, que é o Galileu, tá? Então, o nome correto é GNSS. Quando a gente fala GPS, a gente está se dizendo apenas de uma constelação, que no caso é a dos Estados Unidos, tá? Que nem aqui, ó, o GLONASS. O GLONASS é russo, todos eles, o GLONASS e o GPS, eles surgiram para a guerra, né? Aonde foram as primeiras utilizações foi para a condução de tropa na guerra. Em deserto, né? Lá na guerra do Iraque, por exemplo, para caminhar no deserto, para ter o rumo correto de tanques e de tropas, enfim, o GPS foi utilizado para isso, para uso militar. O GLONASS também, ele surgiu para uso militar. Porém, todos esses passaram para uso civil, né? Qualquer um pode utilizar. Até quando? Vai ser para sempre assim? Aí a gente já não sabe, né? Porque, vamos pensar, por que surgiram outros? Por que o russo foi lá e fez o sistema dele, o japonês fez o sistema dele, a União Europeia fez o sistema de navegação deles? Porque, vamos supor, começa uma guerra, aí todos os mísseis, aviões, o que for, tanques, precisam ter uma localização. Agora, imagina se está numa guerra, Rússia e Estados Unidos. A Rússia vai usar o sistema de navegação dos Estados Unidos. Eles ficam dependentes, né? Se os Estados Unidos, de repente, bloqueiam o sinal, ou vice-versa, né? O russo bloqueia o sinal, ou diz uma história de que, propositalmente, durante a guerra, os Estados Unidos liberou o sinal do satélite
mas com erros, né? Tinha que virar à direita, o satélite mandava desconfigurar, mandava virar à esquerda, estava uma distância completamente errada e apontava que era hora de virar. Enfim, se é verdade essa história, não sei, mas que é possível né? Você desprogramar, por exemplo, você codifica os equipamentos seus para uma nova configuração e os seus inimigos não vão ter essa nova configuração sua e não vão ter o sistema de navegação. Então, todos eles surgiram para uso militar. Os sistemas de navegação vieram para uso militar, mas todos eles liberaram para uso gratuito e civil, né? Então, o GLONASS, posso usar, os tratores usam os receptores de satélite dos tratores hoje, trabalham com GLONASS e GPS integrado ao mesmo tempo. Por quê? Se perde o sinal de um, tem o outro. Se um está com algum erro, por algum motivo, que nós vamos ver que tem muitos erros, nós vamos dizer quais são esses erros, como corrigir esses erros, mas se existir o erro, se o GPS errar, o próprio trator já entra no GLONASS, ou trabalha com os dois. Porque imagina assim, se você tem 5 satélites, está recebendo, né, está com visada para 5 satélites de GPS, e com mais 5 satélites do GLONASS, você está trabalhando com 6, com 10, com 12 satélites. Olha a precisão que você vai tendo. Então, os equipamentos que estão nos tratores hoje, eles utilizam tanto o GPS como o GLONASS, tá? E é gratuito, né? Então, não tem que pagar nada, nem o fabricante do receptor, nem o usuário, ninguém paga para usar um sinal de GPS, de GNSS. Então é isso. O GPS, né? Então, o GLONASS é russo e o GPS é o dos Estados Unidos, né? Ele é de propriedade do Departamento de Defesa, né? Dos Estados Unidos. É por isso que fala. Vai saber se em algum momento eles resolvam bloquear isso, eles têm todo direito, que é deles, né? Eles que são os proprietários. O Brasil não tem um sistema. Se cada um bloquear o seu sinal, né? Se o GPS Estados Unidos bloquear, o GLONASS, o Galileu, tudo bloquear, o Brasil não tem um sistema próprio de constelação de satélites de navegação, né? Então, mas são os dois mais utilizados, né? Não vamos pensar no pior, não. Mas é isso aí, o GPS e o GLONASS são de uso do Departamento de Defesa, do Exército, de cada um desses países, tá? Então, como eu disse, olha lá, são 6 órbitas, 24 satélites, uma constelação, ele fica a uma altitude aproximada de 20 mil quilômetros da Terra, tem a inclinação com relação à linha do Equador, então, 4 satélites visíveis, então, né, a gente vê aqui, num ponto desse aqui na Terra, então, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 satélites te dando visada a todo momento. Como que funciona o GPS? Como que ele te encontra? Como que ele sabe onde você está e sabe o caminho que você está seguindo? Eu vou fazer uma historinha aqui, que é a maneira mais fácil que eu encontro de explicar. Então, vamos acompanhando essa historinha que eu vou contar, que lá no fim a gente chega na explicação de como que funciona o GPS. Então, deixa a imaginação fluir junto, tá? Que eu vou explicar exatamente isso aqui, ó, o processo de trilateração. A gente vai ver o que é essa trilateração. Ou triangulação, tem gente que fala trilateração, tem gente que fala triangulação, na verdade é a mesma coisa, tem algumas diferenças e tal. Mas quando vocês ouvirem alguém falar assim, sistema de trilateração ou triangulação, acho que tem até uma pergunta dessa aí lá no teste para vocês. Então, trilateração são os cálculos que o GPS faz para identificar um objeto na Terra, tá? Então, vamos lá. Imagina que vocês estão numa cidade e essa cidade não tem rua. Uma cidade que não tem rua, não tem placa, e você precisa dizer para alguém e te buscar, né? Se alguém precisa te encontrar e você não tem referência, nomes de rua, e nem existem ruas nessa cidade para você dizer a essa pessoa que está indo te buscar como te encontrar. Então, você vai lá no orelhão e liga para alguém. A pessoa vai falar, mas como que eu vou te achar? Ó, você não está vendo nada, não tem ruas, mas você está vendo alguns prédios.
nessas cidades, né? Então, você fala para a pessoa assim, ó, eu estou vendo um prédio azul, estou vendo um prédio vermelho e estou vendo um prédio verde. Opa, tudo bem, então vamos tirar os outros prédios. E aí, você diz assim, ó, eu estou a aproximadamente 6, 7 metros de um prédio vermelho. Opa, já deu uma melhorada, né? Aí você vira e fala assim, ó, e estou aproximadamente a uns 9, 10 metros do meu prédio, de um prédio verde que eu estou tendo avisada, que eu estou enxergando. E estou lá a 10, 11 metros do prédio azul. Então, ó, você já deu uma ótima melhorada para a pessoa, né? Você já falou para ela, ó, 6 metros do prédio vermelho, 9 metros do prédio verde, 10 metros do prédio azul. Mas é o suficiente? Não, por quê? Aqui a gente olhando a imagem, tá fácil, mas pensa assim, a pessoa, né? Então vamos tirar os prédios, tá? Então aqui nós já estamos a legenda, a distância que nós estamos de cada prédio. Vamos tirar os prédios agora e deixar só aqui, ó, as bolinhas aqui, azul, vermelho e verde, tá? Então imagina, você disse que está a 10 metros do prédio azul, mas repare que você pode estar a 10 metros em qualquer local do perímetro, né, da circunferência desses, né, os 10 metros a 11 metros. Ó, então, você está aqui ou aqui de qualquer um desse local, desse círculo. Fala, poxa vida, é verdade, né? Eu posso estar 10 metros para cima ou 10 metros para baixo desse prédio, aí complicou. Como é que a pessoa vai me achar? Mas, opa, você falou também que você está a 6 metros do prédio vermelho. Então, ó, vai cruzar aqui. Tá vendo que cruzou? Ó, então ficou fácil. Então, aqui, ó, estou a 6 a 7 metros do prédio vermelho, em qualquer um desse ângulo. Mas, como eu estou a 10, 11 do prédio azul, então veja que aqui eu posso, aonde os dois círculos estão se encontrando. Estão se encontrando aqui e aqui. E aí, onde eu estou? Lá em cima ou aqui embaixo? Que é onde as duas circunferências se encontram, da distância, né? Ainda não dá para eu saber. Então, eu preciso utilizar também a distância do prédio verde, e olha lá, pronto. Agora eu fiz a junção das três circunferências e eu sei te dizer que você está exatamente nesse ponto aqui. Eu te encontro, olha lá, você traçando o perímetro da distância de cada um daqueles prédios, você encontrou. Por isso que chama trilateração. Então, é o local aonde se cruzam informações geográficas de 3 pontos e aonde aquelas linhas se cruzam, no caso aqui, é onde você está, tá? Então, agora na prática, como isso funciona? Então, aqui, ó, achou exatamente onde a pessoa está. Só que agora, tira os prédios, né? Tira os prédios que eu disse aí das cidades e vamos colocar o quê? Os satélites. Então, é exatamente isso que o satélite faz, a localização. São, no mínimo, 3 satélites para que haja a trilateração e que ele consiga calcular onde você está. Mas aí eu disse, calcular? Que jeito que ele vai calcular, né? Como que na prática nós vamos fazer esse negócio? Ah, estou a 6, 7 metros, enfim. Como que na prática vai ocorrer esse cálculo para saber aonde eu estou? Num satélite, ele tem um relógio atômico. O que é um relógio atômico? É um relógio de nanosegundos. Nanosegundos. Tudo que fala nano é menos 9. 0,0009 vezes. 9 vezes o zero. Então, 0,9 vezes o zero, 1. Então, veja de segundos. Então, um relógio atômico que está no satélite, ele marca nanosegundos. Então, imagina 0,9 vezes o zero, 1. A precisão que é esse relógio que está no satélite. Ele tem, como que ele sabe a distância? Ah, e no trator tem um receptor com o relógio também. Ou seja, o satélite sabe o horário que ele saiu daqui do satélite pelo relógio atômico e sabe o horário que chegou aqui no trator, porque o trator, o receptor, também tem outro relógio. Então, ó, com essa tempo, né? O que é? A velocidade é igual quilômetros por hora, distância por tempo.
Então, ó, a velocidade, eu sei, velocidade da luz. O tempo, eu sei pelo relógio. Aí eu tenho a distância. Por exemplo, quando a gente fala assim, ó, eu estou viajando de carro a 100 quilômetros por hora. Eu estou há 2 horas viajando. Quantos quilômetros que eu percorri? Ó, estou a 100 quilômetros por hora, viajei 2 horas. Percorri quantos quilômetros? 200 quilômetros. Exatamente. Isso aí. Ó, como que eu sei a distância que eu percorri? Se eu tenho a velocidade e tenho tempo, eu tenho a distância. Então, olha lá, percorri, eu andei a 100 quilômetros por hora durante 2 horas, eu andei 200 quilômetros. Isso aí, igualzinho vocês falaram. Então, agora, vamos voltar para o GPS. Qual que é a velocidade do sinal? 300 quilômetros por hora, que é a velocidade da luz. Então, ele emite um sinal na velocidade da luz, que é 300 quilômetros por hora. E aí, eu tenho o tempo de deslocamento, ó, 0,6 segundos para percorrer os 20 mil quilômetros de distância do satélite para a Terra. Então, ó, levou 0,6 segundos para vir do satélite aqui. Eu tenho tempo. E eu tenho a velocidade, 300 km por hora, eu consigo ter a distância que o meu trator está do satélite, né? Olha lá, 300 mil quilômetros vezes 18 mil quilômetros. 18 mil quilômetros da Terra. Tá. Falou alguma coisa, Omar? Não, eu estava fazendo a conta. Isso aí, 18 mil, exatamente, 18 mil quilômetros está meu satélite da Terra. Agora, um satélite adianta fazer essa conta? Não. Então, esse cálculo é feito por diversos satélites ao mesmo tempo, pelo receptor. Quando ele está tendo visada para vários satélites, na verdade, o que é essa visada? Ele está fazendo esse cálculo. Ora, saiu do satélite tal hora, chegou aqui tal hora. Opa, estou a tanta distância. Saiu desse satélite tal hora, chegou aqui tal hora, estou a tanta distância. Então, esse cálculo sendo feito, quanto mais satélites, essa trilateração, esse cálculo sendo feito, maior é a minha precisão. Então, o satélite ele faz isso. A hora que saiu do satélite, a hora que chegou na máquina, com precisão de nanosegundos, ele tem a velocidade da luz. Então, ele sabe a sua posição aqui na Terra, fazendo essa conta sem parar, tá? Então, é assim que funciona o GPS, é assim que é a maneira assim que eu encontrei de estar explicando. Tem alguma dúvida? Podemos ir adiante? Sim. Ok. Então, vamos Professor, lá. Oi? deixa eu fazer uma pergunta. A questão é isso aí, não tem dúvida nenhuma. Deixa eu fazer uma pergunta, que nem assim, o professor explicou aí, ó, Estados Unidos tem o sistema de navegação global, a Rússia tem, a Europa tem. Aí a gente vê em todos os sites, workshop que a gente vê aí, fala que o Brasil é recorde de produção no agro, que o Brasil tem uma grande responsabilidade de alimentar a população mundial daqui a tantos anos. O que impede ou o que impediu o Brasil de ter o próprio sistema de navegação global? Milton, é legal. É interesse do governo. Vamos falar. Não falei nada ainda. Por quê, Milton? Isso aí, a comunicação na agricultura nossa ainda é um dos maiores problemas, né? Tem um número que diz que 90% das áreas, 95%, pior ainda, 95% das áreas agricultáveis do país não tem sinal de internet, né? Ou seja, isso é um grande problema. Está tendo alguma movimentação e depende de quê? Ter esse sinal de satélite? Depende do governo ter, chegar sinal. Até então, não é de se surpreender que não tem investimento no Brasil com relação a isso, né? Assim como não tem em tantos outros setores que a gente poderia ter investimento e não tem. Mas isso é de responsabilidade exclusiva do governo, né? Uma empresa privada não estaria explorando um sistema
de navegação com satélites, por quê? Porque nós já temos gratuito hoje, né? Até então, né, nunca aconteceu dos Estados Unidos ou qualquer um outro sistema desse bloquear o sinal, né? Nunca aconteceu, e nós temos gratuito, não pagamos por isso. Então, a iniciativa privada dificilmente vai ter interesse, né? Então, porque não tem como cobrar, porque nós já temos gratuito. Então, dependeria do governo ter que fazer mas não é só nós, é que eles pegam a Austrália, bastante, também não tem um sistema de navegação deles, não utiliza dos outros países. Que nem eu disse que 95% das áreas agricultáveis do Brasil não tem internet, mas está tendo um movimento do governo, pelo menos assim, já foi calculado quantas torres precisariam, se eu não me engano, os números, 6 mil torres espalhadas no Brasil, para que 100% das áreas tivessem esse sinal. Algo na ordem de 12 bilhões de reais para instalar essas 6 mil torres para todo o Brasil ter sinal, as áreas agricultáveis ter sinal de internet. Então, a gente sabe que isso vai ficar lá para o último plano. Mas está tendo algum movimento que eu vi esses dias no governo, no sentido de utilizar torres dos órgãos estatais. Por exemplo, a Polícia Militar tem torres, a Polícia Rodoviária tem suas torres, né? Estão espalhadas pelas rodovias. Tanto Polícia Federal, Rodoviária, como Polícia Militar do Estado, eles utilizam as torres, né? De rádio amador. Então, tem um movimento com relação a isso, a disponibilizar essas torres de rádio amador da polícia para emitir sinal de satélite, torres de alta tensão, né? Ao invés de instalar uma torre só para pôr sinal de internet, utilizar torres de alta tensão que cruza esse país inteiro e instalar antenas de satélite em alguns desses pontos. Antena de internet. Sim, de satélite, né? Mas não de GPS, de internet. Então, a questão é essa. Nós vamos ver que tem empresas, que nem a John Deere, quando a gente fala que tem o RTK e o RTX, que são aquelas as bases de correção de sinal. O RTX da John Deere. São torres que estão espalhadas para o mundo inteiro para fazer correção do sinal de satélite. A John Deere não tem satélites, mas a John Deere tem as torres de RTX que captam sinais dos satélites para corrigir os erros de navegação, só que é pago, né? Você tem que pagar uma tarifa anual por máquina, né? Porque aí substitui você instalar as suas bases. Nós já vamos ver isso mais adiante. Mas é mais ou menos isso, Milton. Falta o governo querer investir nisso. E eu acho que não está nos primeiros planos, não. Até porque até hoje esses outros países aí não se manifestou em bloquear sinais, então para eles é cômodo, né? Exatamente. Até hoje na história nunca houve, mas vamos falar, se explodir uma terceira guerra mundial, quem não tem satélite vai ficar sem, porque com certeza eles não vão liberar o sinal para o inimigo, né? Alguma coisa eles vão bloquear, e aí nós caímos do cavalo numa dessas. Mas não vamos ser pessimistas, não. Vamos pensar que vai ficar tudo bom tempo. Exatamente. Então, vamos lá. Então, agora que nós vimos como que o GPS nos encontra, né? Encontra um objeto, encontra a máquina, encontra nós aqui na Terra, vamos ver por que existem erros, né? A gente vê que tem pequenos erros e grandes erros, por que isso acontece? Né? Então, lembre disso, que então nós falamos, né, que o satélite faz o cálculo para chegar. Então, cada satélite envia um sinal para o receptor, o receptor calcula essa distância através do tempo que levou o sinal para chegar lá no receptor, né, do satélite para o receptor. Então, reparem que o tempo é o mais importante, né? O tempo que levou, porque a distância a gente não altera, a velocidade da luz. É o tempo que a gente tem que estar preciso. Então, a maioria dos erros, a gente vai ver, bem dizer, todos os erros estão relacionados a esse tempo
do sinal chegar do satélite no trator. Então, o primeiro deles é um erro do relógio. Os relógios lá nos satélites, eles podem ter erro. Veja que dado curioso. Um atraso de 3 nanosegundos, vamos lembrar, 3 nano, o que é? 0,9 vezes o 0, 3. Então, se tiver um erro desse, de 3 nanosegundos, vai dar uma diferença de 1 metro na precisão aqui da Terra. Então, por causa da distância, né, dos 20 mil quilômetros que o satélite está aqui de nós. Então, o primeiro erro que a gente pode supor que esteja acontecendo para o satélite, nosso sistema de navegação não está correto, o primeiro erro que pode estar, que nos levanta suspeita, é erro de relógio. Depois nós vamos falar como a gente corrige tudo isso. O sistema é a base de RTK, do RTK, isso, que faz todas essas correções. Mas vamos lá. Então, primeiro erro, o erro do relógio. Segundo erro de posicionamento dos satélites. O que acontece? O satélite pode ter saído da órbita dele. Ele pode estar muito próximo a outro. Ele pode não estar na sua rota correta ao redor da Terra. Então, ele acha que ele está seguindo uma rota, mas ele está fora da rota. E o que vai acontecer? Vai ter um atraso do sinal chegar do satélite na máquina. Então, veja, o problema é o tempo novamente. O tempo que levou o sinal chegar na máquina, se o satélite estiver fora da órbita, vai ter um problema nesse tempo. Terceiro problema, propagação dos sinais de rádio. Novamente, interferência no tempo, mas dessa vez como? Na atmosfera, né? Tem várias camadas da atmosfera, tem ionosfera, troposfera, enfim, dentro da atmosfera tem as camadas, né? Principalmente a ionosfera e a troposfera, que é a camada que fica acima da atmosfera. Se essa camada, abaixo da atmosfera, desculpa, se essa camada está com poluição, principalmente poluição, com uma nuvem muito carregada, eletricamente carregada, uma nuvem com muita umidade, né, com chuva, enfim, o sinal que deveria vir direto do satélite para a máquina, em linha reta, ele, ao atravessar essa camada, ele tem uma dispersão. Veja aqui, ó, né, um desenho aqui mostrando isso. Ao invés de ele vir reto, o sinal desviou na hora que atravessou a atmosfera. Então, tem um sinal, um erro na propagação. Ora, o tempo vai mudar, não é verdade? Ele acha que ele está vindo em linha reta. Então, ele tem o tempo que saiu daqui e o tempo que chegou aqui. Só que ele não veio em linha reta, ele fez uma curva. Vai atrasar o tempo, né? Então, isso aí vai te dar um erro no sinal. Quem trabalha aí com GPS, eles têm, lá no cantinho do visor do GPS, está escrito lá L1, L2. Né? Então, os equipamentos mais novos, eles trabalham com 2 bandas. Por quê? Porque emite 2 sinais. Se um sinal vem fora, o outro corrige, né? Mas, enfim, minimiza esse efeito da camada atmosfera. Mas esse é um outro erro que existe. Quarto erro, chama multicaminho. O que é um multicaminho? Veja aqui no desenho. Imagina o sinal, ao invés de vir direto do satélite para o trator, bateu num prédio, né? Fez uma tabelinha aqui num prédio. Saiu do satélite, bateu no prédio e veio para a máquina. Ora, o tempo vai ficar completamente fora do verdadeiro. Mas lá no campo não tem prédio, mas tem árvore, né? A árvore tem lá no campo. Então, ó, bateu na árvore e veio para o trator. Repare que, quando nós estamos falando em nanosegundos, repare que um erro desse totalmente interfere completamente no tempo, né, do sinal. Então, veja que tudo é com relação ao tempo que o sinal chega para levar na máquina. Outro, diluição da precisão. O que é? Quando 2 satélites se aproximam muito um do outro, né? Seria algo assim. Imagina que aqui é um satélite, aqui é outro. Então, eles estão a uma distância de um de outro, então, o que nós vimos lá no começo. Então, ele tem uma precisão, ele está aqui ou está aqui. Agora, veja se os 2 satélites estão muito perto. Olha como que essa precisão vai embora, né? Então, aqui, ó, aqui eles estão na distância correta, então eles se cruzam em 2 pontos. Agora, se eles estão
muito próximos um do outro, veja essa distância. Então, isso aqui dá um erro muito grande na localização, né? E lá quem também trabalha com GPS, se tiver alguém que trabalha com receptor na máquina, de satélite, lá no cantinho, né, aparece o L1, L2, está trabalhando com uma banda ou duas, e aparece o DOP, escrito lá no cantinho, DOP. DOP é exatamente isso aqui, é a diluição do erro, é a diluição da precisão, desculpa, é o aumento do erro, diluição da precisão. Então, quanto menor for esse número, no DOP, lá no cantinho do aparelho, mais preciso você está. Então, reparem lá, vai ter o L1, L2 e o DOP. Então, o DOP tem que estar bem pequenininho, um número bem baixo, que quer dizer que você está com uma precisão muito boa. E o outro, que, na verdade, é o que mais afeta diretamente, é a chamada cintilação. Né? Quando a gente... sempre alguém pergunta, professor, e a tal da cintilação? Ou então pergunta assim, professor, por que todo dia, 6 horas, em tal lugar, o sinal some? Aí tem que parar as máquinas, né? Porque se você está trabalhando de maneira automática, se você perde o sinal, você tem que parar a máquina. Ou não sei, muitas vezes a empresa manda continuar na mão, mas a maioria, a gente sabe que manda parar, se perde o sinal do satélite, né? E tem região, tanto de manhã, mas principalmente à tarde, ali para 6 horas, que o sinal do satélite some. Esse problema é o chamado cintilação. Eu não vou explicar porque é física e eu não tenho conhecimento para isso. Mas, a grosso modo, o que é? São ondas que, em determinado momento, o Sol libera uma intensidade de luz forte para a atmosfera e provoca uns vácuos na camada atmosférica. Né? É difícil a gente explicar o que a gente não entende, mas isso aqui é físico, até preciso uma hora tentar entender melhor do que isso. Mas vamos falar assim, tem a radiação solar. Então, a hora que ela atinge a atmosfera, ela provoca tipo umas bolhas de ar, né? E essa bolha de ar fica um vácuo. E no vácuo não se propaga o sinal, né? No vácuo o sinal não vai. Então, dependendo de determinada região e determinado horário, o Sol provoca uma radiação tão grande que formam bolhas de vácuo na atmosfera e ali o sinal não propaga. O que acontece? Perde o sinal, né? Então fica sem sinal, logo depois volta, porque essas bolhas de vácuo que está na ionosfera, ela se propaga, ela some, né? Mas naquele instante perde o sinal completamente, enquanto ela está ali no rumo do trator, do satélite, você perde o sinal do satélite, tá? Então, os 6 motivos são esses: erro do relógio, erro de posicionamento do satélite, propagação do sinal na atmosfera, um multicaminho quando tem algum obstáculo, diluição da precisão quando está muito perto, e cintilação, que é problema físico aí do Sol, tá? E como que a gente corrige isso? Então, nós vimos que tem erros. E aí, vamos deixar errado? Não, vamos corrigir, né? Como que a gente corrige isso? Através da base de referência, que é o RTK, né? O RTK, o que é? É uma base que é instalado em algum local, a gente vê que não pode estar distante do trator, mas ele tem o sinal de rádio, que emite sinal para o trator, aonde ele faz aquele cálculo junto com o receptor do satélite, do trator, junto com o receptor do trator, ele também calcula aquela distância. De modo que, se chegar um resultado errado no trator, esse cara aqui, a base de referência, ela corrige esse sinal. Então, o trator, ele tem agora duas referências. O satélite, que ele já tinha, e essa base. Agora, a base não pode estar errada? Não, porque a base, ela é fixa, e ela está num ponto exatamente georreferenciado, né? Quando fala georreferenciado,
é com a localização exata. Quem já viu no campo, quando vai trabalhar uma equipe, já leva, vai fazer alguma operação agrícola, uma equipe que trabalha na empresa com o sistema de navegação, vai um dia antes e larga lá a base de referência, larga lá. Para quê? Para que ela colete, durante uma noite inteira, a localização dela, porque tem que ser uma localização muito precisa, né? Localização geográfica, latitude, longitude e altitude, para que ela tenha o ponto exato que ela está, porque você sabendo onde exatamente a torre, a base sua está, ela consegue calcular de maneira exata aonde você está, porque a torre está perto. É o que eu falo aqui, ó. A torre, ela tem que estar em média, a torre que eu estou falando, torre não, é base. A base de RTK, ela tem que estar aí, no máximo, a 15 quilômetros do trator, né? De modo que, somando o tanto de, vamos falar, vai ter 3, pelo menos, satélites no trator, visando o trator, e mais 3 visando a base, então você vai ter 6, no mínimo 6 satélites, você vai ter trabalhando, fazendo essa correção de sinal. Então, se eu sei exatamente a geolocalização dessa base, que está perto do trator, está a 15 quilômetros do trator. Ora, o satélite está a 20 mil quilômetros. Então, esse cara que está aqui a 15 quilômetros de mim, se eu sei exatamente onde ele está, eu sei onde eu estou também, né? Se eu sei exatamente a que distância eu estou da base, e essa base, ela sabe exatamente a localização dela na Terra, pronto, eu faço a correção do meu sinal, tá? Então, essa base, ela tem que estar no local exato e preciso, para que faça a correção de sinal, aí faz via rádio, né? Então, esse cara aqui tá via rádio, a base, via rádio conversando com o trator, tá? Então, ele tem precisão, chega a dar 0 de erro, tá? O máximo que aceita é 1 centímetro de erro, né? O máximo, falar assim, tá dando 1 centímetro de erro, é muito. Você está utilizando uma base de RTK, 1 centímetro é muito, tem que ser 0 erro. Ou 0,1 centímetro, falando 0,1 centímetro, hein? Então, é uma largura de uma unha, né? Porque você está utilizando uma base de referência para fazer o seu trabalho, tá? Essa aqui é a base. Então, veja aqui, ó, esse trator, ele está tanto conversando com o satélite, como com essa base. Se o satélite manda uma localização, esse cara aqui confere se está certo. Se ele entende, se ele faz os cálculos, se o satélite faz um sinal de cálculo errado, o cálculo da base não dá erro. Então, porque ele sabe, ele está parado, a base está parada. Então, tem a referência exata de onde ele está. E aí, por isso que sempre tem, eles fazem um marco aqui, para na vez seguinte, que você for instalar a base lá na fazenda, você não precisa largar um dia inteiro lá de novo para fazer a referência. Então, sempre eles põem, deixa eu ver se tem alguma foto aqui, põe uma base, aqui nenhum deles tem, mas põe uma base, um postinho de concreto para identificar onde está. E do lado, um ponto bem preciso, assim, que aí aqui você desce um pêndulo aqui no tripé, você desce um pêndulo e você mira, né? Aqui tem o nível direitinho, tem a mira e o pêndulo, e você põe exatamente aonde você pôs da outra vez. Se você colocar a base errada, vai dar tudo errado também. Então, você identifica aquele local uma vez e todo ano você utiliza. Tá? Então, tem empresas que falam assim, mas lá na minha usina, lá na minha fazenda, eu não levo essa base aonde eu for. Porque, na verdade, algumas empresas põem uma repetidora em cima do morro, que essa repetidora, ela tem um alcance maior e ela está ligada na base. Então, veja o que ela faz. A base está dando sinal na repetidora. Aqui, desculpa meu desenho aqui, mas é um morro, uma torre em cima do morro. Então, tem gente que fala assim, mas lá na empresa lá, eu fico distante, lá eu não vejo a base, lá a gente não precisa pôr a base, é que você tem uma repetidora do sinal da base. Então, a torre também é fixa.
e pega o sinal da base fixa, então a repetidora te manda esse sinal, essa correção, tá? Então, aí tem um outro sistema que eu até tirei daqui, porque como é marca comercial, mas lembra disso, a Trimble tem o RTX, né? De vez em quando vocês veem, tem o RTK e tem o RTX. O que é o RTX? O RTX são torres. Ao invés de você levar a sua base na fazenda que você for trabalhar, você leva a sua base, na verdade, esse sistema de RTX tem torres espalhadas o mundo inteiro, aonde pega todas as áreas, chega um sinal da base de RTX, que é a mesma coisa que o RTK, só que são bases fixas e você paga. Ao invés de você levar a sua base, você paga um sinal de uma base fixa, aonde você paga por esse sinal de satélite. Então, muitas empresas utilizam isso, né? Paga anualmente por máquina e um valor anual por máquina que vai utilizar esse sinal, tá? Tem gente que pega esse sinal de maneira clandestina, né? Vamos falar assim, faz um gato, o vizinho paga e ele faz um gato, ele também pega o sinal. Paciência, mas muitas empresas acabam pagando para outros usarem, né? Ou paga para 1, 2 tratores, enfim, as gambiarras, né? 10 tratores usam e, enfim. Mas é isso, é porque tem sinais que são pagos para você não levar não ter necessidade de levar a sua base, tá? Então, agora, entra aqui um termo, ó, posicionamento absoluto, posicionamento relativo e posicionamento diferencial. O que é o posicionamento absoluto? O GPS nosso de mão, esses portáteis, né, um Pocket PC com GPS, esse aqui, o Garmin, que é o mais conhecido, tem diversos modelos, não é caro para comprar, né, depende aí do grau de sofisticação dele. Por que ele chama posicionamento absoluto? Porque ele está visando direto o satélite, ele não tem um sinal, uma base de correção, né? Um sinal que tem o que a gente chama de sinal diferencial, que ele está calculando com outro local. Enfim, posicionamento absoluto é aquele do nosso celular. Nosso celular, a gente não tem um sinal para uma base, né? Uma base que faz a correção do sinal. Não, o nosso celular, esse Garmin que está aqui na foto, ele conversa direto com o satélite. Então, ele dá erro, né? Ele não tem a precisão. Mas, para o que a gente for fazer, é o suficiente. Mas, às vezes, ele dá um erro, né? Quem usa aí o GPS do celular, que está visada direto para o satélite, às vezes, você está lá 4 metros da rua e já te manda virar 10 metros da rua e já te manda virar. Ou você passou 10 metros da rua e ele te manda virar. Às vezes, tem um erro grandão aí. Mas, para o que a gente usa, tá bom, né? A gente quer chegar no endereço, a gente não precisa ter uma precisão aí de centímetros, né? Ora, se o satélite do celular, o GPS, mandou você virar, mas você não chegou na rua ainda, você não vai virar, né? Não vai acertar o mundo. Mas, às vezes acontece, a gente tá andando lá com o GPS nosso, ele manda você virar e não chegou à rua ainda. Por quê? Porque é um posicionamento absoluto. Nosso celular está conversando direto com o satélite. Pelo menos precisa de 3 satélites. Aquela regrinha da trilateração vale também o nosso GPS do celular. Só que, o que a gente for fazer, para achar uma rua, tem um erro de 3, 4 metros, não tem problema nenhum. Agora, imagina você fazer uma sulcação com um erro de 3 metros. Olha, tem cultura de grãos que o espaçamento é de 15 centímetros, como é que nós vamos ter um erro de metros, né? Então, no caso da agricultura, o GPS absoluto, a gente acaba não utilizando, né? A gente usa sempre o GPS com posicionamento relativo. Por que é relativo? Porque tem a base, né? Então, é a distância em relação à base. Então, você comunica com o satélite e com a base. Então, com relação à base. Então, é o posicionamento relativo. O nosso GPS é o posicionamento absoluto, sem ter uma base de correção, tá? Então, o que eu ia falar de GPS é isso. Vamos só para clarear, né? Tem a questão quando a gente falou lá da taxa variável,
do mapeamento de variabilidade espacial, a gente falou de sensoriamento remoto, que é imagens, né? Lembra que eu falei lá, imagem de drone ou imagem de satélite, a gente identifica na área qual que é a variabilidade espacial, a gente tira imagens, né? Como que são essas imagens? São satélites também, só que não são os satélites lá de GPS, né? Então, satélite de GPS, acabamos de falar, foi um ponto. Se ninguém tiver uma dúvida, vamos falar do outro satélite, que é o satélite de sensoriamento remoto. Esse sensoriamento remoto são satélites que têm as câmeras que fazem as imagens, que é diferente lá do satélite de navegação, tá? O mais utilizado é o satélite Landsat 8. Quando a gente está lá no Google Earth, a gente passa o mouse em cima do desenho, do mapa, da foto, e ele diz lá no cantinho qual satélite que tirou aquela foto, né? O Google trabalha com dezenas de imagens de dezenas de satélites, né? Então, um deles é o Landsat 8, tá? Então, como é que funciona essas imagens aéreas do Google e tudo mais? Como funciona? Então, são satélites não geoestacionários, ou seja, ele não roda junto com a Terra, né? Satélite estacionário, igual a do do RTX, é satélite estacionário. Os satélites de imagem são não estacionários. O que quer dizer? Ele não roda junto com a Terra, né? A Terra está rodando de um jeito e ele está rodando de outro, né? A Terra tem seu movimento e ele está rodando mais rápido que a Terra em outra direção da Terra. Então, isso é um satélite não estacionário. E tem que ser assim. Porque se o satélite acompanhar o movimento da Terra, ele vai tirar a mesma foto todo dia, né? Então, não é essa que é a intenção. Cada hora ele tem que tirar uma foto de um ponto diferente. Então, por isso que ele não pode acompanhar o movimento da Terra. Então, esse satélite de imagens, ele roda mais rápido que a Terra. Então, olha aqui a velocidade dele. Ele leva 103 minutos para dar uma volta completa na Terra, né? Então, em 24 horas, esse satélite de imagem dá 14 voltas na Terra. Mas a Terra não está parada, né? Graças a Deus a Terra está rodando. Então, ó, ele passou aqui essa distância de uma passada para outra é de 3.000 quilômetros. Ou seja, essa é a velocidade que a Terra roda. Então, ele passou aqui. Até ele dar a volta completa lá na Terra, a Terra rodou e a próxima foto que ele vai tirar é de 3.000 quilômetros adiante da rotação da Terra, né? Então, ele vai tirando faixas de imagem. Então, por isso que a gente consegue entender agora por que às vezes, a gente está lá usando o Google Earth, as imagens de satélite, e a gente vê que, às vezes, as imagens não se complementam. Eu digo assim, às vezes você tem uma imagem de uma floresta ou de uma lavoura. Então, dentro da mesma quadra, dentro da mesma gleba daquela lavoura, eu tenho lá um canavial alto e um canavial baixo. Mas você fala assim, mas aqui é a mesma? Por que está Porque foi outra foto, foi outra época, foi outro dia. Por quê? O satélite ele vai rodando, tirando foto. Aqui é um satélite só, hein? Não estou falando vários, vamos falar um satélite, o Landsat, por exemplo. Ele tirou essa foto aqui e depois lembra que eu falei, a Terra está rodando na velocidade de 3.000 km por hora, então a próxima foto que o satélite tirar, a Terra já rodou uma baita distância. Então, vai depender, então veja aqui, ó, ele tirou essa foto aqui, nessa faixa. Então, vai depender da próxima vez que ele conseguir passar na faixa exata que complementa essa faixa anterior. Quando ele passar exatamente aqui do lado, ele vai complementar essa foto. Então, o que acontece? Às vezes, ele leva anos sem passar naquele local aonde complementa essa foto, né? Além de não coincidir a rotação com a passada do satélite, se ele passa, tem outros problemas. Se o satélite passa à noite ele não vai tirar foto, né? Porque é um sensor de luz. Então, conforme a luz bate, ele tira foto. Se não tem luz, ele não tira foto.
né? Passou a noite, não vai tirar foto. Se passou o tempo nublado, com nuvem em cima, ele não vai utilizar aquela foto. Então, às vezes, passa ano, 2, 3, se a gente vê lá no Google Earth, que às vezes você para o mouse aqui, tá lá, a foto desse mês. Aí você arrasta o mouse um pouquinho para o lado, a foto tem 3 anos. Então, aí você vê, nossa, aqui a árvore está grande, aqui a árvore está pequena, mas por quê? Por causa disso, que às vezes não coincidiu das duas passadas do satélite tirar a foto na sequência na Terra, no planeta. Esse satélite ele tem câmeras, né? Câmeras gigantescas, né? Na verdade, ele tem 3 câmeras: uma câmera de vermelho, uma câmera de verde e uma câmera. Câmara é dos deputados, aqui é câmera. Tem 3 câmeras. Então, veja aqui, tem a lente da objetiva, a luz vermelha entra pela lente, bate no refletor e tira a foto só do vermelho e armazena no disco dele. A luz infravermelha, que a gente não enxerga, mas para agricultura de precisão a gente vai ver que é fundamental, armazena em outro chip de memória, que é o sensor CCD. E a imagem verde entra aqui, bate nesse espelho e reflete e vai para a câmera do verde. Então, a qualidade, e como que, por que os satélites nossos que a gente utiliza na agricultura, as imagens, a gente depende dessas 3 cores? É simples. Veja aqui que as imagens, aqui, uma foto, cada uma de uma cor. Aí sobrepõe as 3 cores, né? Então, aqui, nós temos uma foto do verde, do vermelho e do infravermelho. Para o nosso olho, aqui a gente não consegue ver bem. Tem uma outra foto aqui à frente. Eu vou mostrar. Então, aqui, é foto verde, vermelha e infravermelho. Por que a gente precisa, na agricultura, a gente utiliza essas 3 fotos para fazer estimativa, essas 3 cores de foto, para a gente fazer estimativa de produtividade? Porque a planta dá preferência de absorver essas 3 cores, né? Cada cor tem um comprimento de onda, né? O que é o comprimento de onda? É o sinal, que nem quando a gente olha para o sol agora, né? Eu estou olhando aqui para a janela, eu vejo uma cor só, eu vejo um facho de luz. Mas essa luz que está vindo tem as cores primárias do arco-íris, está vindo todas as cores, mas eu não vejo. Eu vejo o arco-íris quando tem a chuva, que a água dissipa essas cores primárias. Mas eu olhando aqui, eu não vejo essas 3 cores. Mas, porque cada uma tem sua onda. Para o nosso olho, é indetectível, né? Onda de rádio, onda do micro-ondas que esquenta comida, onda de satélite. Para o nosso olho, da luz solar, para o nosso olho é uma coisa só. Para as plantas, não. A planta, ela enxerga, né? Não vamos entrar em detalhe, mas ela enxerga as cores diferentes. E ela prefere essas 3 cores, o vermelho, o verde, e o infravermelho e o azul. Qual dessas cores a planta mais prefere? O vermelho e o infravermelho. Então, quando ela reflete muito, e qual cor que a planta não gosta? Do verde. Então, a planta reflete verde, é porque ela não está absorvendo a luz verde, ela está refletindo. Por isso que quando a gente olha para uma planta, a gente vê ela verde, por quê? Porque ela reflete a luz verde. A luz vermelha e a infravermelha, a planta absorve para ela, para fazer fotossíntese, para fazer o metabolismo dela. Então, as imagens que a gente utiliza funcionam dessa maneira, que nós vamos ver um pouco mais para frente, que a gente faz a estimativa do cálculo de produtividade, tá? Então, as imagens de satélite são cores. Nós temos sensor remoto de drones, de satélites, os que ficam em trator, e aí vai da resolução. O que é resolução? Veja aqui, esse satélite, como ele tem uma resolução de 1 por 1. Então, veja, eu consigo ter uma visão do local. Eu vejo aqui, que aqui tem casa, aqui é casa, aqui é casa. Então, o quanto de zoom eu posso dar depende da resolução do satélite, né? Vejam a resolução. Então, essa aqui é uma resolução de 1 por 1. Veja esse outro satélite aqui, ele tem uma resolução de 260 por 260, ou seja, cada imagem dele tem 260 metros por 260 metros. Vê que eu não consigo ter
uma precisão, não consigo dar um zoom. Por isso também que lá no Google tem locais, nas imagens do Google Earth, eu consigo dar zoom em umas regiões, em outras não. Porque tem satélites com resolução melhor do que outros. Então, aqui, ó, um satélite desse aqui, ó, ele tira foto 260 por 260. Eu consigo ter uma imagem assim, ó, eu sei que aqui tem um rio, eu sei que aqui é o limite com o oceano, mas eu não consigo ver casa, eu não consigo ver rua aqui. Veja esse outro aqui, ele tem uma resolução de 1000 por 1000, ou seja, cada foto dele tem 1000 metros por 1000 metros, 1 quilômetro por 1 quilômetro. Ou seja, eu só consigo ver que aqui tem um continente, né? Consigo ver poucas coisas, uma vegetação e tal. Então, o que é isso? É uma resolução, né? Veja aqui, ó, um satélite com resolução de 100 por 100, de 50 e de 10. Veja aqui a diferença de qualidade de imagem que eu tenho, tá? Então, é assim que o satélite funciona. São através de câmeras, né? Então, essas câmeras são mais precisas ou não. Quando a gente fala de câmera, as nossas, do celular, o que a gente vê lá quando a gente vai comprar a câmera? Pixel. A palavra está tentando lembrar. Pixel. O que é o pixel? Quanto mais pixel, a câmera mais precisa é. O pixel é cada quadradinho desse aqui é um pixel. Cada quadradinho é um pixel. Então, quanto mais pixel eu tenho, melhor, mais nítida é a minha imagem. Que nem veja aqui uma foto, ó, de 200 por 200 pixels. Veja, os celulares com câmeras mais baratas têm um de 100 por 100. De 300 por 300, 400 por 400. Então, o que é? 200 por 200 quer dizer o quê? Nessa linha aqui, eu tenho 200 daqueles quadradinhos de imagem. Cada quadradinho daquele capta uma cor. Então, aqui eu tenho 200 quadradinhos captando cor. E aqui eu tenho mais 200 quadradinhos. Então, minha resolução é 200 por 200 pixels. Veja aqui, uma de 1200 quadradinhos, pixels, né? Estou falando quadradinho, mas cada quadradinho daquele é um pixel. Então, veja aqui, ó, aqui eu tenho 1200 pixels, aqui eu tenho 1200 pixels. Vê o grau de nitidez da imagem, né? Eu vejo o cabelinho aqui na foto da criança, aqui, ó, o cabelinho dela aqui. Essa aqui eu não vejo nada. Por quê? Por causa da diferença de precisão. Quantos pixels eu tenho na horizontal e na vertical. Mesma coisa aqui, ó. Uma resolução de 175 por 163 pixels. Olha aqui como eu vejo a imagem. Eu olho uma resolução de 36 por 34 pixels, eu não consigo ver a imagem com precisão, tá? Então, é isso também que as câmeras de satélite fazem. É a capacidade de resolução dela, né? Então, aqui, ó, um pixel é um quadradinho desse aqui, ó. Então, ó, veja aqui, a imagem cheia, tudo bem, mas aí eu vou dando zoom, eu começo a ver os pixels. Vê que os pixels, ele capta uma cor. Dentro de um pixel, eu não tenho duas cores. Cada pixel detecta uma cor. Então, ó, ou ele é cinza escuro, ou é mais escuro, ou é marrom. Então, você vê que dentro do mesmo pixel, eu não tenho duas cores, eu tenho que ter outro pixel. Então, veja que o pixel vizinho ficou verde, que é a vegetação. E eu tenho o pixel marrom, que é a orelha. Então, cada pixel tem a sua cor. Portanto, quanto mais pixel eu tiver, mais cores eu tenho, melhor é a resolução da minha imagem para eu poder trabalhar com agricultura de precisão, tá? Então, aí que eu tenho as diferentes imagens. Veja aqui, ó, a imagem de satélite. Cada pixel representado aqui por essa bolinha é uma cor. Olha lá, ou ela é vermelha, ou azul, ou é verde. De modo aqui, ó, vermelha, azul, blue, green, verde e red, vermelho. Eu junto as três, eu tenho a imagem que eu preciso, tá? Então, o NDVI, a gente já está finalizando, mas o NDVI, ele faz exatamente isso. Ele calcula o número de reflexo de cada pixel. O NDVI é uma sigla em inglês, né? Em inglês de diferença normalizada de vegetação, indexação de diferença normalizada da vegetação. Índice de vegetação de diferença normalizada. Está escrito aí, eu estou tentando traduzir. Mas, de forma prática, ele analisa a condição da vegetação, da produção, tá? Então, ele consegue te dar estimativas, né? É outro recurso na agricultura de precisão. Ele consegue te dar estimativas de produtividade
Por quê? Ele consegue saber se aquela planta está tendo intensa atividade de fotossíntese. Quanto mais fotossíntese, maior a produção, maior o rendimento da lavoura. Então, quanto mais fotossíntese tiver, mais eu vou produzir. Então, o NDVI são softwares que ele consegue calcular que, de acordo com o nível de atividade fotossintética, o quanto que ela vai produzir, tá? Aqui, o que eu disse lá atrás, eu tenho aqui. Veja que uma folha morta, ela reflete todas as cores, porque ela não está absorvendo nada, porque ela não está mais tendo metabolismo, ela não está mais produzindo, não está mais crescendo, então ela não absorve luz nenhuma, que chega, volta, né? Uma luz, uma folha morta. Uma folha estressada, veja que ela reflete um pouco do infravermelho, um pouco do verde, absorve um pouco de azul, ou seja, não reflete tudo, ela reflete alguns sinais, algumas ondas, algumas cores. E agora veja aqui, uma folha saudável, a folha produtiva, tendo bastante fotossíntese, produzindo bastante. Olha quem que ela reflete, o infravermelho e o verde, e absorve o vermelho e o azul. Ou seja, o vermelho e o azul é a cor que a planta quer, tá? Então, isso foi descoberto. Opa, a cor que a planta quer é o vermelho e o azul. Portanto, se ela não está refletindo o vermelho e o azul, é porque ela está usando o vermelho e o azul. Usando para quê? Para produzir, né? Então, quando vem o feixe de luz, se não reflete o vermelho e o azul, é sinal que ela está absorvendo. Se ela está absorvendo, ela está fazendo bastante fotossíntese. O infravermelho e o verde não interessa para a planta, para ela fazer fotossíntese, né? Então, veja que reflete o infravermelho e o verde. O infravermelho, nosso olho não enxerga, mas a câmera enxerga. O verde, a nosso olho enxerga. Então, a gente olha para uma planta e vê ela verde. Por quê? Porque ela reflete o verde. Ela não quer a cor verde, porque ela não tem muita afinidade por essa cor para fazer o metabolismo dela. Então, ora, sabendo disso, eu consigo saber se aquela planta minha está produzindo muito ou não. Se ela vai ter uma produtividade lá na frente ou não. Se ela está estressada, ela reflete as cores de um jeito. Se ela está morta, ela reflete as cores todas iguais. Se ela está estressada, reflete de um jeito. E se ela está produzindo bastante, reflete de outro jeito. Então, com as imagens das câmeras, através de um software que calcula esse NDVI, eu sei dizer que se a minha planta está sadia ou não, tá? E essa conta aqui, o software faz para cada pixel. Veja aqui, o infravermelho, qual que é a formulinha do NDVI? Né? O infravermelho menos o vermelho dividido pelo infravermelho mais o vermelho. Então, aqui, se fizer essa conta, ó, 50% de infravermelho, 8% de vermelho. Então, se eu jogar aqui, eu vou ter que ter 0,72. Então, quanto mais próximo de 1 esse número, mais produtivo está a minha lavoura. E quanto mais próximo a 0, menos produtiva, mais morta está a minha lavoura, tá? Então, esse software faz esse cálculo milionésimas vezes por segundo e ele vê a imagem, ele sabe te dizer se aquela planta vai produzir, se ela está produzindo ou não, tá? Então, aqui, ó, uma imagem de NDVI, fica assim, olha lá, está refletindo verde, pouco vermelho, o infravermelho a gente não vê, mas a gente consegue, o software faz os cálculos, milhões de vezes, cada pixel, para saber que cor que ele está refletindo, para poder calcular a produtividade daquela lavoura, tá? Então, isso aqui são tudo imagens de NDVI, onde está considerando o verde, o vermelho e o azul somente. Olha lá, tudo aqui é índice de NDVI. Então, ó, aqui é onde está produtivo, eu estou vendo aqui, ó, está verde, aqui não tem produção. Então, através dessas imagens, eu calculo a estimativa de produção de cada um ponto desse aqui, depois de fazer os cálculos do índice de reflectância das cores, tá? Então, é assim, olha lá, tem a cor vermelha, tem a cor do infravermelho, aí junta as cores, olha lá, azul, verde, vermelho e infravermelho, e você tem uma imagem. Aí, o software calcula o NDVI, então você tem uma imagem dessa aqui, né, da parcela que você tiver interesse em calcular a estimativa, você faz as correções, e aí você faz o monitoramento de lavoura, faz
os efeitos da seca, você detecta pragas, né, por conta da baixa produtividade, enfim, o NDVI te dá todas essas informações, tá? Então, aqui são alguns softwares de NDVI, mais utilizado é o QGIS, gratuito, tem uns que são pagos, são mais caros, melhores, a diferença do pago, isso é quase que geral do software, né? A diferença do pago para o gratuito, qual é? O pago você consegue, como é que fala? Customizar, configurar conforme você precisa, né? Você quer tal função, o pago te permite fazer essa função. Os softwares gratuitos, para tudo, não só para interpretação, software geral. Softwares gratuitos não te permitem padronizar para a informação que você precisa, não consegue te dar um relatório que você precisa, né? Então, tem sites gratuitos que aquilo lá, você usa, ela só faz aquilo. Os softwares pagos, você consegue tirar relatório específico, fazer algumas funções específicas de acordo com a sua necessidade, porque você comprou aquele software, tá? Então, para a gente finalizar, só mais algumas informações com relação. Então, nós falamos que é a NDVI, que é o sistema que calcula, estima a produtividade da lavoura. E nós temos o SIG. O que é o SIG? Sistema de Informações Geográficas. Isso aqui, na agricultura de precisão, nos mapas, todos os mapas, ele tem as informações geográficas, né? Veja que aqui tem duas palavras. Geográfica, que é com relação ao posicionamento. E informações. Ou seja, quais informações eu tenho naquele local? Né? Informação geográfica. Geográfica no sentido de lugar. E informação no sentido de informação. Por exemplo, assim, vamos imaginar o meu mapa de papel. Meu mapa de papel tem algumas informações, por exemplo, do posto de gasolina. Se eu quiser saber, estou imaginando agora o mapa de rodovia, né, que ele fica lá, ficava, né, hoje não fica mais no porta-luva do carro, né, para achar o caminho. Enfim, lá tem as informações, mas eu não consigo extrair a localização exata daquele ponto, né? E eu falei um posto de gasolina, mas pode ser qualquer informação, pode ser uma árvore, pode ser um poste, pode ser onde tem vegetação, onde não tem, onde tem rio, onde não tem, onde tem ponte, onde tem cerco. A informação que eu quiser colocar no mapa, eu coloco através do SIG, Sistema de Informações Geográficas. Então, a informação que eu quiser colocar naquele local, eu coloco e consigo trabalhar com essas informações em isolado, né? Vamos passar os slides para lá. O SIG me diz aonde as coisas estão e o que são essas coisas, né? Então, aonde ela está depende da latitude, longitude e altitude. Vamos pensar assim, ó. Desculpa. No mapa físico, no mapa... Tomar. Eu tenho mania de falar alto. E aí a boca seca mais rápido. Vou aprender a falar baixo porque eu não estou na sala de aula. Vamos lá. O mapa físico. Eu não consigo tirar uma informação específica. Que nem nesse mapa aqui, ó. Eu tenho uma rodovia federal, uma rodovia estadual, uma rodovia municipal, eu tenho os rios, eu tenho os ribeirões, eu tenho as divisas de município. Essa informação está aqui. Eu não consigo separar. Se eu falar assim, eu quero ver só as estradas, tira os rios, eu consigo? Não, não consigo. Aí o SIG me permite isso. Então, veja um mapa digital, um mapa virtual que a gente tem hoje, a gente vai pondo a gente vai solicitando a imagem, a informação que a gente precisa que está naquele mapa, né? Quem trabalha no Google Earth, quem utiliza, vê que lá no cantinho, você clica lá, você põe lá, põe as ruas, tira as ruas, você põe as divisas de município, você tira as divisas de município, você põe imagem, tira imagem, põe, enfim, a informação que está lá disponível, você tira e põe. Por quê? Porque são camadas de informação que o mapa tem, que inseriram essa informação naquela localização, né? Por exemplo, aqui, ó, isso aqui, quando você olha, imagina o mapa físico,
a gente vai enxergar só isso aqui. A cidade com as casas, o rio e a lavoura, tá? Agora, no mapa virtual, eu consigo separar isso por imagem. Se eu quiser ver só o solo, se eu quiser ver só o relevo, se eu quiser ver só a parcela, lugares, as pessoas, enfim. Quando eu utilizo a imagem total, com todas as camadas de informações, eu vejo uma coisa só montada assim. Agora, no SIG, eu consigo separar as informações que me interessam, né? Que nem aqui, ó, eu abri o QGIS aqui, fui dando print na tela, a gente vai vendo. Ó, então aqui eu baixei um mapa, peguei lá no IBGE, o mapa do estado de Minas Gerais, tá? Então eu vou clicando aqui, ó, pedir o mapa, só o mapa cheio, com a divisão. Aí eu pedi para dividir os municípios, ó, cliquei aqui e pedi para pôr os municípios. Então aqui da sua cidade, aqui eu pedi para pôr os municípios. Aí eu cliquei em cima, tirei os municípios, descliquei no município e cliquei nos rios. Então, ó, tirei o município, cliquei nos rios. E aparece só os rios. Agora, imagine isso no mapa de papel, eu consigo fazer? Não consigo. Isso aqui eu consigo fazer num mapa de SIG, num mapa de informações geográficas, aonde eu ponho a camada de informação que eu precisar. Olha lá, eu pedi para tirar, descliquei aqui nos rios e cliquei nas represas. Olha lá, me aparece as represas. Onde tem represa, não aparece mais os rios, nem município, nem nada. Aí eu cliquei aqui, pedi as rodovias estaduais, as MGs. Aqui, ó. Então, ó, eu tirei as represas e pus as rodovias estaduais. Eu tirei as rodovias e pus os municípios. Veja que aqui eu estou clicando aqui, ó. Tiro os municípios, ponho as estradas, ponho o estado, tiro o estado, ponho, enfim, eu vou manobrando. Olha lá, eu faço o que eu quero. Tiro a represa, ponho a represa, coisa que em mapa de papel, né? A gente nunca conseguiu fazer isso. Hoje a gente faz. Põe o município, tira o município, põe os rios, tira os rios, põe represa, tira os rios, tá vendo? Eu faço o que eu quero. Põe as estradas, põe os municípios com as estradas, com o estado, enfim, eu faço o que eu quero, né? Só basta um clique aqui, basta eu ter essas informações em camadas. Olha lá, eu dou um zoom na represa, aí eu dou um zoom, passo para a imagem de satélite, enfim, isso é um SIG, é meu sistema de informações em mapas, tá? É isso que a gente trabalha. Quem faz isso é o pessoal do geoprocessamento, né? Processamento de informações nos mapas. Geoprocessamento é quem processa as imagens no mapa. Então, isso são especialistas em geoprocessamento. E só para não confundir, georreferenciamento, esse aqui é o último slide, georreferenciamento é quem faz, o pessoal da topografia, que faz cadastro de imóveis, hoje precisa estar georreferenciado. Eu falo que o pessoal às vezes confunde geoprocessamento com georreferenciamento, com geolocalização, enfim, geoprocessamento é quem processa as imagens do mapa. Georreferenciamento é quem tira as referências geográficas, né? Ou seja, hoje é obrigatório para você fazer a matrícula de um imóvel rural, você tem que ter o cadastro rural no cartório. E no cadastro rural, você tem que ter as suas coordenadas geográficas. Isso é lei hoje, né? A partir de 2014, é obrigatório todo registro de imóvel rural ter o georreferenciamento, né? Que é as coordenadas sua e do seu vizinho, né? Então, aqui, ó, tem as minhas coordenadas aqui exatinha, qual que é a minha latitude e longitude de cada ponto desse aqui. Eu tenho meu georreferenciamento. Aí o meu vizinho vai lá fazer o cadastro do imóvel rural dele, se o georreferenciamento dele comer um pouquinho da minha área aqui, esquece que não vai passar no cartório, vai ter um conflito de áreas, né? Dois imóveis processando os mesmos pontos, então você não vai conseguir registrar. Então, o georreferenciamento, ele faz exatamente isso, né? Então, o governo, quando criou o imóvel rural, surgiu de monte esse cadastramento de imóvel rural através do georreferenciamento, surgiu um monte de empresas aí de georreferenciamento, né? 2, 3 anos atrás surgiu um monte. Então, por quê? Porque o governo pede o georreferenciamento da propriedade e das APPs, porque é a maneira que o governo encontrou de saber o tamanho real da sua área para calcular o quanto que ela tem que ter de área de preservação, o quanto que ela tem que ter de área de APP, de reserva legal, né? Então, é uma forma que o governo encontrou de mapear isso.
Assim, e se eu não fizer? Se você não fizer, você não consegue comercializar seu imóvel, nem a sua produção, nem hoje, se você for num banco, tem o cadastro rural, o banco não te faz empréstimo. Se você precisar tirar nota fiscal da sua propriedade, se você não tiver um cadastro rural, você não faz um CNPJ da sua propriedade, você não faz um empréstimo, você não pode vender seu imóvel sem ter o cadastro rural. Então, georreferenciamento é isso, é o cadastramento, é a referência geográfica do imóvel rural, tá? Então, esse é o nosso último slide. Vou terminando a nossa gravação por aqui.